Olá, muito boa tarde. Regressa o programa Eclésia com o essencial da atualidade informativa neste dia em que dedicamos também uma especial atenção à doutrina social da Igreja. Mas para já vamos aos temas que marcam a atualidade. O cristianismo é a religião com mais seguidores, mas é também a mais perseguida em todo o mundo. Relatos de violência contra os crentes e uma análise da liberdade religiosa em cada país foi agora divulgada pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que apresentou o relatório sobre liberdade religiosa no mundo. 200 milhões de cristãos são perseguidos em todo o mundo. Países como o Paquistão, Nigéria, Iraque, Índia estão entre os que registram casos mais graves de violência e de perseguição religiosa. A dureza dos números chegou com o relatório 2012 da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre sobre a liberdade religiosa no mundo, que foi apresentado recentemente em Lisboa. Uma realidade dramática que é também influenciada pela instabilidade política e económica que afeta algumas regiões do planeta. E o que nós verificamos é devido também a todo o momento em que nós vivemos, toda a situação mundial, em que verificamos que de facto há cada vez mais fundamentalismos, mais radicalismos, o que nos leva a também haver mais confrontos e mais conflitos entre as diferentes religiões. Portanto, este relatório tem por objetivo, portanto, dar a conhecer estas situações, mas ficamos sempre um pouco desgostosos, um pouco apreensivos, porque de facto a situação é grave. Entre os grupos religiosos mais perseguidos surgem os cristãos, cuja fé pode significar a morte em algumas regiões do mundo. Os cristãos, e isso é conhecido, os cristãos, infelizmente, estão ainda entre os mais perseguidos em todo o mundo de uma forma brutal. E isso não significa um incómodo, significa morte, às vezes queimados vivos, como se estivéssemos há 500, 600 anos, 1000 anos, 2000 anos. E apenas porque têm uma fé, apenas porque querem ir à igreja, apenas porque usam um crucifixo. E isso é uma brutalidade que não pode ser ignorada e que não pode ser silenciada. José Ribeiro e Castro, que apresentou este relatório, sublinha também que esta situação não pode ser esquecida e muito menos silenciada. O silêncio é uma violência às vezes maior do que a própria violência, porque permite que a violência continue sem que nada se faça. E, portanto, é muito importante que a opinião pública reconheça, que a comunicação social divulgue, que se informe, que esta é uma informação densa, são umas centenas de páginas de recolha de dados, mas que a comunicação social encontre formas criativas de ir proporcionando essa informação e, sobretudo, que os Estados, que os governos despertem e façam despertar as suas diplomacias para este drama contemporâneo e para essa vergonha absoluta que ainda haver perseguições religiosas a este nível e com esta dimensão e gravidade no século XXI. Esta apresentação ocorreu na presença de Dom John Barua, arcebispo no estado de Orissa, na Índia, onde ainda há bem pouco tempo se registaram graves ataques às comunidades cristãs. É por isso que os cristãos na Índia estão entre as prioridades nos programas de auxílio da AIS. No caso deste Sr. Bispo, temos-lhe apoiado com a reconstrução das igrejas que foram destruídas, com o apoio à juventude, também para dar, como ele diz, ele é da região do estado mais pobre da Índia, onde é possível educar as pessoas das classes mais baixas, da elite, e portanto, esse tem sido o nosso trabalho na Ajuda à Igreja que Sofre, é apoiar os senhores bispos que estão com estas pessoas mais pobres, os intocáveis, os mais bastos, os mais baixos, ajudá-los a ter um pouco mais de dignidade através da educação, da cultura, de acesso a livro, de literatura. E, portanto, o senhor bispo tem sido apoiado pela Ajuda à Igreja que Sofre, também na formação de sacerdotes. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre é uma organização católica internacional e sem fins lucrativos que se dedica a identificar e a ajudar os cristãos perseguidos ou ameaçados e as comunidades cristãs mais carenciadas. A Eclésia falou com o arcebispo do estado de Orissa, que narra as dificuldades que os cristãos ali enfrentam e a forma como o cristianismo colide culturalmente com o hinduísmo. Um caminho de perdão e entendimento tem, entretanto, vindo a ser percorrido e os frutos já são visíveis.
Veio a Portugal a convite da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre para contar a perseguição de que são vítimas os cristãos na Índia. Uma situação difícil que já custou muitas vidas humanas. India, in the language, our national language, Hindi, it is called... O nome Índia vem da palavra Hindustan, ou seja, a terra dos hindus. O que para eles significa que se alguém não pertence a esta religião, não passa de um estrangeiro, o que complica a situação. Foi este o argumento que despoltou uma vaga de violência que se agudizou de forma especial nos anos de 2007 e 2008. Muitos cristãos perderam a vida, os seus lugares de culto, as suas habitações foram destruídas e incendiadas. As comunidades foram forçadas a fugir para a floresta. Aceitamos esta condição e Deus também nos dá a força e a proteção. E assistimos agora ao regresso das pessoas em paz, com calma e harmonia. Mesmo aqueles que participaram nas perseguições nos dizem que isso passou. Não faz sentido. Não querem que aconteça mais. Querem a paz para todos e que vivamos em conjunto. O cristianismo enfrenta na Índia um problema cultural. Os seus ideais de igualdade entre os homens esbarram com os costumes ancestrais das castas. Católicos e cristãos pertencem aos grupos mais humildes e pobres da sociedade, porque pela nossa fé aceitamos qualquer um como um filho de Deus. E os cristãos são todos iguais diante de Deus. E isto não se encontra em nenhum outro lugar. Estas pessoas chegam porque se sentem amadas, sentem o amor de Deus. Entretanto, as comunidades cristãs vão crescendo e adotando uma metodologia de diálogo e respeito pela cultura local. Essenciais são também os apoios que lhes chegam, vindos de outros cristãos que habitam em zonas de paz e respeito pela liberdade religiosa. Arrancou a celebração dos 30 anos do movimento Jovens Sem Fronteiras. Reunido em Freixianda, perto de Orem, este movimento juvenil, ligado aos missionários espiritanos, assinalou o 29º Encontro Nacional no ano que pretende ser de fé. O 29º Encontro Nacional dos Jovens Sem Fronteiras marcava o arranque das comemorações dos 30 anos deste movimento juvenil nascido no seio dos missionários espiritanos. 3 dias de atividades levaram cerca de 200 jovens de norte a sul do país até à localidade de Freixianda. Este encontro nacional aqui na Freixianda tem o tema a Festa da Missão Sem Fronteiras. Este é o nosso 29º aniversário. Vamos a caminho dos 30 anos agora. Escolhemos este tema porque o Ano da Fé inicia-se agora em outubro e Sem Fronteiras, porque é mesmo o nosso nome e é sempre algo que nos acompanha, esta também dimensão da música e alegria sempre no movimento. Um berrejo folclórico da terra animava uma das tardes. A dimensão da alegria e da festa está presente, mas é o serviço à missão que tem animado o trabalho deste movimento juvenil desde há 30 anos. Lembro do Padre Firmino Cachada, que foi fundador de Jovens Sem Fronteiras, ele dizer que nem todos têm a sorte de ter um bairro de lata perto de si, né? Sorte entre aspas. Portanto, quer dizer, cada grupo tem que procurar, no seu contexto, responder àquilo que Deus pede. E é verdade que hoje, cada vez mais, e nos momentos que passamos em Portugal, há situações perto de nós, bem perto de nós, que necessitam da ação dos Jovens Sem Fronteiras e de outras instituições da Igreja em conjunto, para que também aqui o Reino de Deus possa ser anunciado, para que também aqui possamos viver como irmãos. Ao longo de 30 anos, muitos já foram jovens que por aqui passaram, jovens cuja característica comum é o compromisso. Nós muitas das vezes fechamos nas nossas paróquias e nos nossos centros e os Jovens Sem Fronteiras dão-nos essa visão que nós não conseguimos ter na paróquia. E poder transpor essa visão também para a paróquia, para a comunidade paroquial e para os outros jovens também é muito bom.
Eu sempre que venho para estes encontros costumo dizer que costumo recarregar as baterias e vou sempre com uma nova vontade para a escola, para o pé da minha família. A minha mãe já fez parte dos jovens também e acaba por me dar um incentivo também para vir para aqui. Eu costumo dizer que quando entramos vamos experimentar, nem sabemos muito bem o quê, mas quem gosta fica e quase sempre ficam todos, porque é uma vivência da fé de uma maneira diferente. Desde há 30 anos, atento à evolução dos Jovens Sem Fronteiras, o padre Tony Neves. Foi responsável pelo movimento durante 15 anos e agora, à frente da Congregação dos Espiritanos, vê nos jovens o futuro da missão. A missão precisa dos jovens, a congregação precisa deste ramo juvenil para se afirmar num espaço que é único e é fundamental, o espaço da juventude, mas também para aproveitar algo que só os jovens podem dar. O seu dinamismo, a sua originalidade, a sua capacidade de se empenhar e também a sua disponibilidade. Ao mesmo tempo que se iniciam as celebrações dos 30 anos dos Jovens Sem Fronteiras, iniciam-se também as celebrações dos 20 anos da organização não governamental que nasceu deste movimento, a Sol Sem Fronteiras. E neste dia contamos com a presença de António Bagão Félix e Maria do Rosário Carneiro. É a rubrica sobre doutrina social da Igreja, coordenada pela jornalista Imelda Monteiro. Boa tarde. A pessoa humana como fim ou como meio? Partimos hoje desta questão numa altura em que olhamos com apreensão para as vidas de milhares de pessoas marcadas pelo aumento dos impostos, pela perda de rendimentos sociais ou pelo desemprego. São os danos colaterais da austeridade. Comigo tenho novamente Maria do Rosário Carneiro e António Bagão Félix. Muito obrigado a ambos por estarem novamente neste programa. Muito obrigado por esta nossa incursão aqui por princípios da doutrina social da Igreja. Dr. Bagão Félix, pessoa humana como fim ou como meio? Indiscutivelmente como um fim, como sujeito à ação, não como instrumento, não como recurso, não como meio. Até permita-me um à parte, que obviamente é caricatural e até é discutível, mas eu não gosto da expressão recursos humanos. E muitas vezes faço o discurso gestionário, político, tecnocrático, os recursos informáticos, os recursos financeiros, os recursos humanos, como se fosse tudo a mesma... Não. As pessoas são o centro. São a parte integrante do projeto, dos projetos, seja qual for o projeto da família, o projeto da empresa, o projeto da sociedade, o projeto na procura do bem comum e na política. E hoje as políticas tendem a transformar... Aliás, deixe-me dizer o seguinte, é curioso, porque nós no fundo estamos no mundo, entre várias perspectivas, segundo 3 escalas. A escala mais minimalista, que é a escala de indivíduo, ou seja, de ser irrepetível, por isso é que somos indivíduos, mas uma mosca aqui no estúdio ou uma árvore lá fora também é um indivíduo, é um ser irrepetível. E não nos distinguimos biologicamente, mas não mais do que isso. Depois temos uma segunda característica, que é a característica de cidadão ou cidadã, ou seja, homens e mulheres da polis, da cidade, que temos direitos e temos deveres. Geralmente os direitos e deveres expressos na lei. Mas, sobretudo, que nós somos mais do que indivíduos e até mais do que cidadãos. Somos pessoas humanas. Temos alma, temos espírito, temos sensibilidade, temos vontade, temos percepção, temos... isto é, alguém disse, não é, a expressão não é minha, mas foi uma expressão que eu gostei muito de ler. O que distingue a pessoa humana do cidadão é aquilo que não cabe no bilhete de identidade. É aquelas coisas. Somos nós, com todas as nossas características, ou aquilo que transportamos. E isso tem que ser respeitado. Hoje, a própria linguagem permitiu aquilo que eu chamo uma mudez moral das questões. Não é? Hoje já não há despedimentos, há reestruturações de empresas. Hoje já não há mentirosos, há pessoas que dizem inverdades. Isto é, a própria linguagem vai-se adaptando a uma maneira anódina, disfarçada, de nos considerar o centro das ações. Isso é o mais importante. Eu não quero transformar isto numa questão de um debate político, não é nada disso, mas estamos num tempo em que se discute ou em que
o Estado português, certamente enfrentando com o governo atual, com outro qualquer, enormíssimas dificuldades para os problemas do país, mas não pode pôr e dispor das pessoas como põe e dispõe de uma mesa como esta. Mas os tempos de crise são mais propícios a que realmente isso aconteça, Sim. Ou seja, a pessoa humana seja relegada para segundo plano. É verdade, mas eu dou-lhe o exemplo. O Estado, até para se dar ao respeito, não pode dar de um dia para o outro regras que têm a ver com a vida programada das pessoas. Por exemplo, falo de pensionistas. O governo atual vai antecipar a progressividade da convergência da reforma aos 65 anos, que seria atingida em 2015. E agora diz, não, é já em 2013. Então vai sair uma lei do Orçamento do Estado no dia 31 de dezembro e uma pessoa que faz anos no dia 2 de janeiro vê as suas regras alteradas como se isso fosse reprogramável com toda a facilidade. Aqui o fim não é a pessoa humana, é simplesmente os interesses económicos e financeiros, Exatamente. neste caso, atingir as metas do déficit. Mas o que é certo é que tudo isso é muito importante, mas só é importante se, através desses instrumentos, for respeitada a nossa própria dignidade. Com sacrifícios, Isto é, e para terminar, nós precisamos de uma gramática da austeridade. Uma gramática que significa que seja uma austeridade inteligente, respeitadora da dignidade da pessoa humana, exemplar, com sentido geracional, futuro para os nossos descendentes, e essa gramática da civilidade é a forma de respeitar a pessoa como o centro e o sujeito de todas as ações, incluindo as ações políticas. Doutora Maria do Rosário Carneiro, a austeridade não está a ter em conta a pessoa? Temos que fazer um grande esforço. Teoricamente, sim. Teoricamente, quando falamos da redução do déficit, com certeza, que é para cumprir as exigências internacionais, nacionais, da sobrevivência de todo um edifício público. No entanto, é remoto, porque a forma, o modo como está a ser executado, não parece que as pessoas sejam o centro e o vértice da decisão humana. E é esse o princípio que tem que ser atido. Quando nós falamos, como acabou de ser citado pelo Dr. Bagão Félix, nesta alteração das regras da reforma, falamos numa quebra de confiança. E quando se quebra a confiança, para além de se estar a afetar o tema que foi o objeto do nosso debate na semana passada, do bem comum, está-se a romper com o capital fundamental da construção coletiva. As pessoas deixam de saber em quem acreditar e sentem-se elas próprias, menos pessoas sentem a sua dignidade aviltada porque um contrato de confiança que estabeleceram com outrem foi rompido unilateralmente. Em nome de um déficit que tem que ser alcançado, mas é curto, porque eu diria, continuando neste exercício que estamos aqui fazendo, de outras manifestações em como este cumprimento sistemático de um objetivo de natureza política, de política financeira, etc., não tem a pessoa no seu centro. Quando nós falamos dos cortes, o debate começou a ser muito polémico com a famigerada taxa social única, com o aumento das deduções para a segurança social, agora com a redução dos escalões e o aumento da taxa de IRS. São jogos matemáticos, contabilísticos, que não têm em conta o concreto de cada pessoa. Isto é, em nenhum destes cálculos nós conseguimos descrutinar com quanto é que as pessoas vão ficar. Quanto é que vai sobrar depois deste corte? Aquilo que vai sobrar é suficiente para a dignidade da pessoa humana? É suficiente para que uma pessoa que trabalha ou que trabalhou toda a sua vida continue, de acordo com aquilo que é a percepção da dignidade, a garantir a sua autonomia, a sua liberdade de decisão, a sua possibilidade de escolha? Isto está completamente ausente de toda esta reflexão e de todo este desenho de políticas. Já agora, se me permite, justamente no que acaba de dizer, a ideia como nós muitas vezes, as pessoas são vistas como meios e não como fins, revela-se muito nas estatísticas.
Hoje há o primado das estatísticas, não é? verdade. E sobre uma das estatísticas... As pessoas são números, o que é que as pessoas hoje discutem no desemprego? É a taxa de desemprego, se é 14,1 ou 15,4 ou 15,3. Sabendo nós que a taxa de desemprego para quem está desempregado é de 100%. Claro, é claro. E hoje discutimos aspectos macroestatísticos que têm que ser discutidos, que obviamente são importantes, mas não podem criar nevoeiro sobre a realidade e o drama das pessoas. Mas que consequências é que pode ter, por exemplo, essa quebra de confiança entre os cidadãos, neste caso as pessoas, e o Estado? No fundo, há um corte num contrato ético-político. Político e ético. Isso quebra a confiança. Há uma violação clara da dignidade da pessoa. Da dignidade das pessoas. E depois como apelar a que todos participem no esforço que tem que ser coletivo. Claro. Como apelar a uma participação neste esforço coletivo. A tal gramática da austeridade, não é? A austeridade precisa ser exemplar e precisa de ser... Ou seja, as pessoas... Eu acho, em Portugal, que somos um país em que as pessoas até aceitam e têm tido uma grande compreensão para com medidas gravosas, dramáticas para algumas delas, famílias, mas estes pontos, como que acabou de referir, seccionam completamente essa confiança, não é? Isso pode ser bastante preocupante para o futuro. E foi o que se passou, designadamente, com a questão da taxa social única. Há aqui um corte brutal naquilo que era uma compreensão de um sacrifício que temos que fazer coletivamente. Esperemos que isso não volte a acontecer. Muito obrigado a ambos. Assim que esteve desse lado, desejo a continuação de uma boa tarde. Ficamos por aqui. Lembro que nos pode ver também através da internet, é em agência.eclesia.pt. Esse é o portal onde acede a toda a informação sobre a Igreja em contínua atualização. Nós voltaremos amanhã. Até lá, tenha uma ótima tarde.